Queridos irmãos, muito bom dia. Hoje é dia 2 de fevereiro do ano da graça de 2022. Continuando no capítulo 12 de Hebreus e ainda no capítulo 1, e depois de ontem temos mais uma vez considerado aquele que é o ponto de partida, é compreendermos que a carreira que nos está proposta, a vida, na sua essência, na sua abrangência total, tem tudo a ver com Deus, é determinado por Ele. E nós precisamos de desejar isso e de compreender isso. Uma vez desejando e compreendendo isso e aceitando, através da presença de Cristo em nós, esta carreira que nos está proposta, o primeiro, como lembrámos no domingo passado e pensámos em verbos, a primeira ação que nós precisamos de ter, e que diz o texto, é que precisamos de nos desembaraçar de todos os pesos e de todo o pecado. Portanto, coisas que nos dificultam esta carreira. E aqui, de facto, há uma diferença grande. O pecado é um assunto mais complicado, mais exigente, porque ele precisa de ser realmente tratado, porque o pecado gera morte e ele precisa de ser tentado. Porque precisamos de resistir e contrariar não só a presença do pecado, mas também precisamos de tratar a presença do pecado na nossa vida e fazê-lo, como lembramos, em arrependimento, em submissão ao cuidado, ao perdão e à purificação através de Jesus. Os pesos são coisas que nos dificultam a caminhada. Elas não vão impedir de lá chegar, mas vão-nos trazer muito sofrimento e vão tornar esta carreira muito mais penosa. Aliás, quando pensava nisto, percebia que algumas pessoas têm de facto a sua carreira tão difícil porque não se libertam de pesos que tornam esta jornada um sofrimento enorme, para além daquilo que deveria ser, pelo facto de estarmos aqui neste mundo e nesta jornada humana e terrena, tornam ainda mais difícil porque não se libertam desses pesos. Enquanto meditava sobre isto e digeria mais uma vez estes conceitos, comecei a questionar-me o que é que o Senhor Jesus disse sobre isto. Será que o Senhor Jesus, nos seus ensinos, falou sobre a necessidade de nós nos libertarmos destes pesos e destes pecados? E vamos usar um texto, e vamos obviamente ser muito generalistas, mas vamos usar um texto que nos é muito conhecido e que é muito importante, o Sermão do Monte. No Sermão do Monte, obviamente, o Senhor Jesus fala claramente sobre pesos e pecados que nós precisamos deixar, depois dele ter começado a pregar uma mensagem de fé e arrependimento, depois dele ter anunciado esta nova carreira que Deus tem proposta para cada um de nós e que ele anunciava e que ele era a essência dessa própria carreira. Logo no início do capítulo 5, ele fala sobre as bem-aventuranças, ou seja, ele vem desmistificar aquilo que é felicidade, bem-aventurados, ou felizes são os que... E esse é um peso que nós precisamos nos libertar dele. O conceito de felicidade não é aquele que nós assumimos e que as culturas e as sociedades à nossa volta determinam, é aquilo que Jesus determinou que é felicidade. E os primeiros versículos, os primeiros 11 versículos do capítulo 5 de Mateus são muito claros a definir o que é felicidade. E, obviamente, isto só pode ser compreendido à luz de uma carreira que nos é proposta por Deus, em que Cristo está presente na nossa vida. Sermos humildes, sermos mansos, sermos misericordiosos, pacificadores, perseguidos. Até isso é um elemento de felicidade quando isso acontece por causa de Jesus. E esse é uma primeira evidência que Jesus falou sobre este assunto. Mas Jesus fala mais. Jesus fala, por exemplo, sobre o homicídio, um pecado do qual nós temos que nos libertar e que é muito mais sério do que nós muitas vezes pensamos, porque, como ele lembrou, antes pensava-se de uma maneira, mas ele agora traz uma nova dimensão e ele fala sobre o homicídio, sobre o adultério, sobre a vingança, em que antigamente pensava-se de uma forma, mas agora há uma outra forma de pensar e nós temos que nos libertar da velha forma de pensar. E então ele fala claramente sobre estes aspectos e nós bem lembramos.
Por exemplo, no caso do homicídio, não é só o ato de basta como ele diz, odiar um irmão, e nós de facto estamos já a cometer este homicídio na perspectiva do Senhor Jesus, e nós temos que nos libertar destes pecados muito sérios. Ele fala sobre o amor ao próximo. Temos que nos libertar da velha forma de pensar e amar o próximo. A forma mais excelente de perceber isso é quando ele diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Nós precisamos de nos libertar desse velho peso que atrapalha esta nossa carreira. Mas ele depois, já no capítulo 6, fala sobre a avareza, sobre a questão de podermos estar a construir uma vida aqui alicerçada nos valores e nas riquezas aqui desta terra. E ele diz: esqueçam isso, libertem-se desse peso, entesourem lá no céu, onde vão passar a vida eterna. Ele fala sobre um peso que é terrível, que é a questão da ansiedade, da preocupação sobre todas as coisas. E ele diz: não se preocupem com isso nesta carreira, libertem-se desse peso, porque se buscarem primeiro o reino de Deus, tudo o resto vos será acrescentado. Não andem preocupados nem inquietos. O Pai cuida de vocês. Finalmente, só deixar mais duas notas que eu creio que são fundamentais neste aspecto. Ele, no capítulo 7, vem-nos falar sobre nos libertar da velha religiosidade, deste peso da religiosidade. E como é que nós aprendemos isso? Porque a certa altura o Senhor Jesus diz: olha, nem todo o que me chama Senhor, Senhor entrará nos reinos dos céus. Nem aqueles que fizeram coisas em meu nome extraordinárias. Só vão entrar no céu aqueles que eu conheço verdadeiramente. Libertem-se de tudo isso que atrapalha esta jornada, estas coisas de aparência santa, mas que não são resultado de uma vida santa, de uma vida verdadeiramente próxima de Deus. E finalmente ele termina esta parábola falando naquela imagem que nos é tão familiar dos terrenos da rocha e da areia. E precisamos nos libertar deste peso, de andar a construir a nossa casa no sítio errado. E construir a casa na rocha é libertar-nos destes pesos, destes pecados, desembaraçar-nos para então podermos correr esta jornada tal como Ele quer. O Senhor Jesus falou muito sobre isto. E de uma forma tão clara agora, em Hebreus capítulo 12, Ele diz: corram esta carreira que eu tenho preparada para vocês, mas libertem-se de todos esses pesos, de todos esses pecados. Eu creio que vale mesmo muito a pena pensar sobre isto, porque isto certamente vai mexer com muitos aspectos práticos da nossa vida e vai mexer em alguns alicerces que nós temos que precisam de ser removidos, que são pesos e pecados que só atrapalham a carreira que o Senhor tem preparado e proposto para nós. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos dê um dia muito abençoado. Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele está em nós e Ele tem tudo de bom para nós. Que o Senhor nos dirija e guarda neste dia. Um abraço, até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.